Olá! Sabem, às vezes as maiores histórias estão escondidas nos objetos mais pequeninos e inesperados. E se vos dissesse que uma simples coleção de carimbos postais podia contar a história de um país inteiro num único ano? Pois bem, é isso mesmo que vamos descobrir hoje. Vamos ver como estes pequenos ecos de 1967 nos pintam um retrato surpreendente de Portugal. E a nossa viagem começa aqui, com uma marca que, à primeira vista, parece simples, mas que, na verdade, guarda um mundo de significados. Olhem bem para isto. É um carimbo oficial, cheio de detalhes. O que é que isto nos diz? Bem, é muito mais do que uma data e um sítio. É um fragmento, um pedacinho de um momento muito específico, congelado no tempo. E isto leva-nos, claro, à pergunta central. Como é que uma coisa tão do dia a dia, tão banal como os correios, se transforma numa espécie de contador de histórias? A resposta está num tipo de carimbo muito especial. Exatamente. Não estamos a falar de um carimbo postal qualquer, daqueles que vemos todos os dias. Estamos a falar de um carimbo comemorativo. Pensem nisto. É quase uma pequena obra de arte, criada para ser usada só durante 24 horas. Um dia. É um marcador intencional de um momento, desenhado para depois viajar pelo mundo em cartas e postais. Então, o que é que acontece quando juntamos todos estes carimbos comemorativos de um país inteiro, de um só ano? Começa a formar-se um retrato, peça a peça. A coleção de 1967 dá-nos uma fotografia única do que eram as prioridades, as celebrações e a identidade de Portugal naquela altura. É um olhar sem filtros sobre aquilo que o país achava importante o suficiente para ser marcado, dia após dia. E aqui é que a coisa se torna fascinante, porque é um paradoxo, não é? Cada carimbo é efêmero, dura um dia e depois desaparece. Mas quando os juntamos todos, estas marcas temporárias constroem um registro histórico super detalhado, rico e, acima de tudo, permanente. A primeira parte da história que estes carimbos nos contam é sobre a vida local, sobre as comunidades, sobre a forma como celebravam os seus próprios marcos e as suas tradições. A diversidade logo de início é incrível. Reparem, a 1 de janeiro, em Vila Praia de Âncora, celebrava-se o heroísmo dos bombeiros locais. Meses depois, em Coimbra, o foco muda completamente para a cultura académica, com uma exposição de estudantes. São dois mundos distintos, mas ambos foram considerados dignos de uma comemoração a nível nacional. Mas no meio de todas estas celebrações locais, houve um momento, em 1967, que foi diferente, que transcendeu as fronteiras das regiões e que uniu o país numa única comemoração. A 13 de maio aconteceu um evento de um significado religioso e nacional gigantesco, a visita do Papa Paulo VI a Fátima. E aqui temos o carimbo oficial da capital, Lisboa. Mas não se ficou por Lisboa. O mesmo eco da peregrinação sentia-se mais a norte, no Porto. Cada carta enviada da segunda maior cidade do país naquele dia partilhava a marca deste momento nacional. E em Coimbra, o coração académico do país, a mesma coisa. A repetição deste desenho por todo o território só vem sublinhar a enorme importância do evento. E finalmente chegamos ao epicentro de tudo, Fátima. O mesmo carimbo no coração do acontecimento. Esta sequência mostra na perfeição um momento de unidade, uma história partilhada que foi contada em simultâneo por todo o sistema postal da nação. Mas esta imagem de unidade e fé não era a única história que Portugal contava em 1967. Os carimbos também nos revelam um esforço claro para projetar outra imagem para o mundo, a de um país moderno e aberto. O ponto principal aqui é a diversidade. Vemos de tudo, desde feiras de automóveis e ralis a congressos de medicina e festivais de música. Em 1967, Portugal queria apresentar-se como um anfitrião no palco mundial, e cada um destes eventos era anunciado com orgulho através dos correios. E esta comparação ilustra na perfeição a tal narrativa dupla. Por um lado, uma nação que celebra as suas tradições mais profundas, como os festivais de folclore, e por outro lado, um país que participa em conversas globais e de vanguarda, como a medicina aeronáutica. É esta imagem dupla, de tradição e modernidade. Portanto, ao juntarmos todas estas peças, o que é que aprendemos? Aprendemos que a história não está só nos livros. Muitas vezes, encontra-se nos sítios mais inesperados. Esta citação resume tudo. Estes carimbos são, de facto, ecos do passado. E, juntos, eles não se limitam a sussurrar. Eles constroem uma narrativa histórica completa e vibrante. E o processo é elegantemente simples. Um momento é capturado, é partilhado em milhares de cartas e, finalmente, é preservado por colecionadores. Passa de ser uma marca funcional a ser um artefacto histórico. Uma verdadeira cápsula do tempo. E isto deixa-nos com uma reflexão para o final.
Se os carimbos postais contaram a história de 1967, que objetos aparentemente banais das nossas vidas, sejam eles digitais ou físicos, os nossos e-mails, os nossos posts, os nossos bilhetes, que objetos estão a contar a nossa história para o futuro?